E aí, galera do nono ano, vamos aí ver a nossa aula 6, que seria o nosso capítulo 2 da nossa apostila, tá? Musa? Que nada, sou artista. Nós temos aí a imagem de Mona Lisa, tá? Quem que fez essa imagem? Leonardo da Vinci, né? É o artista mais conhecido aí, mais dinâmico aí do nosso abrangimento de conhecimentos aí. Então, Mona Lisa foi o quê? A Senhora Lisa, também conhecida como a Gioconda, em italiano, La Gioconda, a sorridente, em francês, La Joconde, ou ainda Mona Lisa del Giocondo, Senhora Lisa, esposa de Giocondo. E depois, ao lado direito aí, nós temos Mulher com Chapéu. Então, Leonardo de ser Piero da Vinci, né, foi um polímata. O que é um polímata? É uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Então, o Leonardo ele foi matemático, anatômico, né? Ele fez desenhos da anatomia humana, tá? Então ele fez pintura, ele fez escultura. Então ele foi uma pessoa que não se limitou a um só conhecimento. Ele teve vários conhecimentos e abrangeu seu dom aí, né? Então onde ele nasceu? Na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Aí nós temos uma imagem, uma foto aí de como ele era na época, né? Duas de suas obras, a Mona Lisa e a Última Ceia, estão entre as pinturas mais famosas, então mais reproduzidas e mais parodiadas de todos os tempos, e sua fama se compara apenas à criação de Adão, de Michelangelo. O desenho do homem vitruviano, feito por Leonardo, também é tido como um ícone cultural. Então nós temos aí na imagem à esquerda a Última Ceia, logo abaixo nós temos o homem vitruviano e à nossa direita nós temos a criação de Adão de Michelangelo, que foi citado no slide anterior. Tá? É a criação de Adão, é um afresco. A Última Ceia também é um afresco. O que é um afresco? Nós já vimos isso em sala. É uma técnica que utiliza argamassa ou gesso úmido, que vai fazendo aos poucos e ainda úmido se passa tinta. Para quê? Para que a hora que secar essa argamassa ou esse gesso, essa tinta dá coloração a essa argamassa, ela penetra nessa argamassa. Então, se bater algo ou descascar, ainda fica colorido. Henri Emile Berthoud Matisse. Então, o mais conhecido como Henri Matisse, né? Nós já vimos no capítulo anterior, já falamos um pouquinho sobre ele, mas vamos rever novamente. Então, quem foi ele? Um artista francês conhecido por seu uso da cor e sua arte de desenhar fluida e original. Foi um desenhista, gravurista e escultor, mas é principalmente conhecido como um pintor. Nós temos aí algumas imagens. Do lado esquerdo, começando, uma mulher lendo. Essa é uma obra dele, tá? Uma pintura que ele fez. Ao centro, nós temos mesa de jantar. E do seu lado direito, nós temos a Carmelina, né? De 1903. Mesa de jantar foi 1897 e Mulher Lendo 1894. Depois nós temos outras obras dele também muito conhecida.
O retrato de Madame Matisse, de 1905. Banhistas com uma tartaruga, 1907. A dança, 1909. Logo abaixo nós temos Madame Yvonne Landisberg, 1914. Depois nós temos Os Marroquinos, 1915. E por último aí nós temos Interior em Nice, 1919. Tá vendo que as cores que ele utilizou é bem forte, bem colorida, tá? Preste bastante atenção que a maioria dos seus quadros tem azul, vermelho e amarelo. São as cores que são usadas em nossos desenhos em sala de aula. Anita Catarina Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora brasileira. Participa da Semana de Arte Moderna, expondo 20 trabalhos, entre eles O Homem Amarelo, 1915 para 1916, e participou do expressionismo. Então, nós já falamos um pouquinho sobre ela no slide anterior, né? E ela participou principalmente aí do expressionismo. Suas obras: O Homem Amarelo, 1915 para 1916. Burrinho Correndo, 1909. O Farol, 1915. E A Estudante Russa, 1915. Nesse slide nós temos O Homem de Sete Cores, 1916. A Boba, 1915 para 1916. A Mulher de Cabelos Verdes, 1916. Porto de Mônaco, 1925. A Ventania, 1917. A Onda, 1917. Outras obras da artista: Samba, 1943 para 45. Por que tem essas duas datas? Porque foi o período que ela começou a pintar, tá? Então ela começou em 1943 e terminou em 1945. Cambuquira, 1945. Um Estudante, 1915. Retrato de um Professor, 1912. E Meu Irmão Alexandre, 1914. Essa última imagem aí é o irmão dela, meu xará, né? Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Junto a Anita Malfatti, ela ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. E ao lado dos escultores Oswald de Andrade e Raul Buch, Tarsila inaugurou o movimento denominado antropofagia. Aí nós temos a imagem, uma foto da artista, né, da Tarsila do Amaral. As suas obras: O Abapuru, 1928, é a obra símbolo do movimento antropofágico. Então, a antropofagia foi inspirada no quadro Abapuru, de Tarsila, que do tupi significa antropófago, homem que se alimenta de carne humana. Sobre a figura de Abapuru, Tarsila acrescenta: essa figura primitiva e monstruosa nasceu de um sonho. Então, ela teve um sonho e fez desse sonho a sua composição artística. Outras obras da pintora: Margaridas, de Mário de Andrade, 1922. Retrato de Oswald de Andrade, 1922. Retrato de Mário de Andrade, 1922. O Autorretrato de Si Própria, 1923.
A Negra, 1923. Essa negra aqui cai muito no Enem, né? Em concursos, cai muito sobre essa imagem aqui. Depois, Morro da Favela, 1924. Cuca, 1924. O Pescador, 1925. Palmeiras, 1925. Sagrado Coração de Jesus, 1926. Religião Brasileira, 1927. Antropofagia, 1929. Cartão Postal, 1929. Operários, 1933. Essa imagem também costuma cair no Enem em concursos, tá? Segunda classe, 1933. Rio de Janeiro, 1923. Estudo Nu, 1923. O Mamoeiro, 1925. Essas são todas as obras da artista. Com isso, nós terminamos esse capítulo, né? Esse segundo capítulo. Praticamente era uma conclusão do primeiro capítulo da nossa apostila, né? Nós falamos então sobre impressionismo, expressionismo, falamos sobre fauvismo, cubismo, futurismo. Então nós abrangemos bastante nossos conhecimentos aí. Com isso nós terminamos nosso segundo capítulo aí da apostila.